Olá pessoal, tudo bom? Então esse vai ser o nosso quinto vídeo dessa minissérie sobre LaTeX. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre imagens. A primeira coisa que eu vou começar falando é sobre uma organização geral dos documentos. Então aqui a gente tem a pasta, que está o nosso documento.tex. E como a gente já fez, a gente colocou ele dentro de uma pastinha específica, né, que é a pasta modelo. Então se eu vim aqui em LaTeX, tem várias coisinhas. E a gente vem aqui em modelo, tem os nossos arquivos TeX. Para trabalhar com imagens, é interessante criar uma pasta dentro dessa. Então a gente vai criar uma pasta com o nome imagens ou com o nome figura. Vai da sua preferência, mas é interessante padronizar. E nessa pasta a gente vai colocar as imagens que a gente está usando, tá? Mas isso daqui a gente vai ver daqui a pouco. Aqui então eu já estou no documento, no modelo, aquele arquivinho que a gente viu anteriormente. E aqui ó, eu já estou puxando o meu preâmbulo. Então vou dar 2 cliques nele e abrir o meu preâmbulo. O pacote para figuras que a gente vai usar hoje são esses daqui. Ó. Então você vai lá na descrição, baixa o arquivinho que eu vou disponibilizar lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesses pacotes ou digita manualmente. Olha o vídeo, pausa o vídeo e digita. Fica a seu critério. Então aqui, sobre figuras, eu vou ser bem objetivo e vou falar aquilo que vai direto ao ponto, tá? Imagino que tem algumas repercussões, alguns diferenciais sobre figuras, mas eu não quero entrar nesse mérito. Quero que seja algo bem pontual, que é o que a gente vai usar, né? Como colocar figuras em um documento? Como que coloca imagens? Então, muito bem. Ó, aqui eu só criei uma seção para ficar organizado no texto, então a seção figura simples. Eu vou fechar isso daqui só para deixar maior para a gente. Eu vou criar um ambiente figura, certo? Então, abre e fecha o ambiente, observando aqui que eu dei um tab, só para organizar melhor o texto. E aqui, como opções, vai o posicionamento da imagem no texto. Então, ó, se eu colocar um H simples, eu quero que ele escreve aqui, no lugar que eu coloquei esse código. Então, por exemplo, parágrafo 1, e parágrafo 2. Então vamos supor que eu tenho um parágrafo aqui, tem outro parágrafo aqui e tem a imagem no meio. Se eu colocar um Hzinho minúsculo, eu vou falar para o LaTeX, ó, eu quero que o texto venha de preferência aqui entre esses dois. Se eu colocar um T, ó, eu quero que a imagem vá lá no começo da página. Se eu colocar um B, eu quero que a imagem vá lá na base. Ou se eu colocar um P, eu quero que a imagem fique sozinha na página. E aí, se eu colocar, por exemplo, a interrogação, combinar a interrogação com qualquer um desses, eu falo, ó, eu quero que a imagem fique aqui. Então, você reforça o pedido. E se você indicar uma ordem, por exemplo, HTB, eu quero que a imagem fique no topo. Fica aqui. Mas se aqui não der certo, então eu quero que ela fique no topo. Se no topo ela também não der certo, que ela fique na base. Então, nessa ordem, se eu trocasse a ordem, BT, por exemplo, eu teria essa preferência. Por quê? O LaTeX ele vai entender onde que é o melhor lugar para colocar a imagem para otimizar o layout do seu trabalho. Então, ele vai achar o melhor lugar que a imagem pode entrar, que vai consumir o menos de espaço em branco. Porque às vezes a gente coloca a imagem no lugar e fica um espaço em branco, né? E aí o LaTeX vai tentar arrumar isso. Mas, se você quiser que a imagem venha exatamente entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2, e se você colocar essa expressão e ela não funcionar, você vai usar o Hzão, que é o do pacote float, né? Então é o posicionamento H, que é o here, né? H de here. Eu quero que essa imagem venha aqui entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2 obrigatoriamente. Esse pacote, esse H é o que eu mais uso, tá? E aí, enfim. Eu vou colocar um barra centering. Esse comando aqui é só para garantir que a imagem fique bem centralizada. Tá? O ambiente figura, teoricamente, já vai deixar centralizado, mas a gente coloca isso daqui só para garantir. Esse daqui é o nosso comando principal, né, que vai colocar, bem dizer, a imagem, include graphics. E aí, aqui nas opções, entre colchetes, a gente tem o tamanho da imagem, width. Então, aqui 0.5, por exemplo, a imagem vai ficar com metade do tamanho original. Se eu colocar 1, ela vai ficar com o tamanho original. 2 vai ficar o dobro. Lembrando que a gente tem que usar em ponto, né? Porque esse daqui é o sistema norte-americano e lá a divisão entre
dos decimais é feito com ponto. E aqui, ó, nesse trecho aqui, entre as chaves, vai ser o endereço da imagem. Então aqui ele está na pasta imagem e é a imagem v1.eps. Vindo aqui na nossa pastinha, então, que está o nosso ponto .tec, eu tenho a pasta imagens, e dentro dessa pasta imagens eu tenho uma imagem v1 em EPS e uma imagem v1 em .tif. Aí eu vou referenciar uma delas, no caso eu estou referenciando a em EPS, e aí ele vai buscar essa imagem. Uma dica é evitar imagens com espaços, imagens com acentos ou imagens com cedilha, tá? Então busque só letras e números. Uma dica é não coloque pontos também, né, entre as letras, porque senão ele vai confundir a extensão. E underline funciona. Mas aí, por exemplo, se colocar IM1, IM2 e IM3 para sequenciar as imagens, é bem-vindo. Deixa mais claro, melhora a organização. Aqui nessa próxima linha, o caption é a legenda. Se você deixar a legenda vazia, vai aparecer somente a figura, né? Figura 1, 2, 3, 4. Tanana. E se você apagar, não aparece nada. Então, deixa eu rodar aqui para vocês observarem que ele vai colocar a legenda. Ele já coloca na fonte natural que está o texto. E ele já centraliza a figura, a legenda com a imagem. Ele já tenta otimizar esse espaço aqui também, tá? E é isso, é bem interessante. Ele vai sequenciar sozinho. Então, se você colocar 10 figuras, a ordem das figuras vão ser sequenciadas de maneira automática. Aqui, se a gente der um play, vocês vão ver que vai sumir. Simplesmente isso daqui vai ficar figura 2 pontos. Então, se você não quiser colocar nenhuma legenda, tudo bem. E aí, se você omitir o caption, se omitir a legenda, ele vai ficar também sem legenda, tá? Aí, bem tranquilo, depende da maneira que você quer colocar a imagem. Ainda aqui embaixo, eu coloco como colocar mais de uma imagem junto. Às vezes, para otimizar espaço, para o texto ficar mais harmônico, a gente pode colocar imagens ao lado, né? Ou se você apenas tem várias imagens. Aqui eu aproveitei a mesma para simplificar, mas é como se você poderia colocar qualquer figura aqui, repetida ou não, de preferência não repetida, né? E aí, observem que ele vai colocar B, C, D, ele vai sequenciar com letras as imagens, e aqui você tem a legenda geral para todas as imagens. O comando é bem parecido, você vai usar o Begin Figure com a localização da mesma ideia, vai usar um Centering para centralizar, e aqui você vai usar o Subfigure dessa maneira, tá? Então você tem Include Graphics, a escala que ele vai estar, aqui o endereço da imagem, aqui eu estou endereçando a mesma imagem, tá mesmo então, né? E aí um detalhe é que no final da imagem você vai dar um /quad, que é para dar um espaço para organizar melhor. E na última, você não precisa colocar nada. Então, por exemplo, aqui, se eu fosse colocar só duas, ele vai ficar assim. Lembrando que você tem que tomar cuidado com a escala. Se eu colocar a escala de 1 aqui, por exemplo, para as duas, ele não vai ficar bem dizer uma do lado da outra, né? Eu acho que ele vai cair uma embaixo. Aí, ó, ele ficou uma embaixo da outra. Então, às vezes, se você colocar ele não ajustar certinho, é por causa da escala. Tá? Aqui, o caption, a mesma coisa. Ah, e esse label aqui, ó, é para referência cruzada. Deixa ele aqui, se você for copiar esse código e deixar num documento que você vai acumular códigos, deixa esse label aqui, comentadinho desse jeito, que aí depois, num dos próximos vídeos que eu for falar sobre referência cruzada, eu vou voltar nele. E aí vocês vão entender. Eu não vou falar agora, porque senão vai ter que puxar muita outra coisa, vai bagunçar. Então, mas deixa ele aqui que ele faz parte das figuras. Ele é um ponto importante das figuras, então deixa ele aqui, mas a gente não vai comentar dele hoje, tá? Outra coisa é que tem como desenhar no LaTeX utilizando o próprio LaTeX. Então, por exemplo, ó, observem isso daqui. Isso daqui é um desenho que eu fiz no LaTeX, tá vendo? Todos esses comandos draw, tananana, foi eu que fiz no LaTeX. Essa daqui é uma rede CFC, uma maneira que um elemento pode se despojar, né? Que uma substância sólida pode se organizar. Então, ele consegue fazer as bolinhas, ele consegue colocar vetores e letras e tudo mais. E aqui também é o mesmo exemplo, tá? Que dá para fazer isso. Então, se vocês quiserem pesquisar isso depois, fique à vontade. O pacote chama TXZ.
Eu sinceramente não entendo muito sobre esse pacote. Eu sei que conhece, eu consigo usar, tanto que eu fiz algumas coisinhas já, mas eu não acho ele tão útil, ele é bem trabalhoso para fazer as coisas. Mas aí, se você tiver curiosidade, tá aí. E o outro pacote, que é baseado no TICZ, é o Circuit TICZ. Você consegue fazer circuitos elétricos simples e circuitos elétricos complexos. Então, observem aqui ó, do lado esquerdo que essas 4 linhas fez esse circuito aqui. Então, é uma coisa bem otimizada para desenhar, só que exige um pouco de trabalho. Na descrição, eu vou deixar no Dropbox um PDF falando sobre esse pacote Circuit TICZ, se você quiser dar uma olhada, se você quiser aprender. E eu vou deixar um link sobre um conjunto de videoaulas do Overleaf. Lembra aquela plataforma online? Ele tem algumas videoaulas sobre o TICZ. Então, se você quiser aprender um pouquinho de TICZ, tá lá. Lembrando que, reforço não, que eu não tinha falado ainda, mas o Circuit TICZ é baseado em TICZ. Então, se você quiser aprender isso daqui, esse pacote, usar ele, você tem que primeiro aprender a usar o TICZ, tá? De imagens eu receio que seja só isso. Eu não sei se tem muita coisa a acrescentar. Talvez eu só diria que você pode colocar uma imagem sem utilizar esse Ambient Figure, quando você colocar uma imagem em tabelas, por exemplo. Mas eu vou falar isso na hora que for falar de tabelas, usando esse comando. Então você pode colocar esse comando em qualquer lugar. Só que aí, se você cria um ambiente figura, ele vai enumerar a figura. Tá? E agora, o que eu tinha para falar sobre o LaTeX é isso, mas eu vou falar então um software que eu descobri que ele consegue fazer desenhos vetorizados, como se fosse um Paint, só que ele consegue gerar desenhos em EPS, que vai ter uma qualidade muito boa no LaTeX. E eu queria dar uma dica sobre o MATLAB para como gerar imagens em EPS no MATLAB de uma maneira mais simplificada, usando linhas de comando. Aqui eu estou no site do software que eu falei. Então, Inkspace é um editor gráfico vetoriais de qualidade profissional para Linux, Windows, macOS. É gratuito, de código aberto. Ele é bem interessante, então você vem aqui, coloca para baixar. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês. Aí tem algumas configurações, ele tem links para aprender e tudo mais. É bem interessante. E esse daqui é um exemplo que eu fiz no TICZ. Então, ele é um filtro passa baixa e a qualidade fica bem bonita. Então, você consegue fazer bastante detalhe. Ele aceita LaTeX. Então, por exemplo, você vem aqui em extensões, renderizar, matemática, LaTeX, PDF LaTeX. Então, você coloca aqui o barra delta, né, que vai criar o delta maiúsculo. Ele vai dar pra gente, tá vendo? Delta maiúsculo F, que é o que a gente digitou aqui. Então vai ficar com uma qualidade bem legal. Aqui no canto esquerdo a gente tem as ferramentas. Então, por exemplo, eu quero um círculo. Eu seleciono o círculo, coloco aqui. Ele está em branco, por isso que não apareceu nada. Então eu venho aqui em cor do contorno e vou colocar uma cor nele. Por exemplo, quero preto, então eu vou deixar tudo preto. Ele funciona no RGB, né? Então tem vários tipos de cores. Você pode preencher ele com uma cor. E aqui tem o contorno. Você seleciona a espessura, seleciona o tipo de corte. Então, ele é um programinha bem completo. Eu acho muito mais prático fazer desenhos aqui do que no TICZ, tá? A qualidade vai ser muito parecida. Tão boa quanto no TICZ, não vai ficar tão melhor do que aqui. E aí para exportar em EPS, você vem aqui em arquivo, salvar como. E você vem aqui, ele tem vários modos para salvar. Você vem cadê? Aqui, PostScript encapsulado. É interessante também salvar no próprio modelo Inkspace, porque se você salvar em EPS, você não vai conseguir modificar ele depois com todas essas imagens, né? Ele vai virar um arquivo vetorizado. Então você vem aqui, salvar como, e aí você vai salvar nesse modelo SVG, que é o que o Inkspace abre, né? Que é o próprio modelo que ele salva. Então você salva duas versões, uma em EPS para usar no LaTeX e uma em SVG caso você queira modificar depois a imagem. Porque, por exemplo, se eu faço toda essa imagem trabalhosa, eu só salvo ela em EPS e fecho o programa,
depois se eu for abrir eu vou ter perda de qualidade. Então, o que era um objeto individual pode virar um objeto em conjunto, eu perco a capacidade de manipular as coisas, tá? Ele é bem completo, aí você pode salvar aqui e salva direto naquela pastinha, né, de imagens do LaTeX. E é isso, é um software bem interessante de usar, eu usei ele bastante para fazer alguns projetos. Se por um acaso vocês tiverem interesse nele, alguma dúvida, pode me contatar. Eu tenho uma experiência bem baixa com ele em comparação com a profundidade que esse programa pode ter, mas eu consigo ajudar com alguns detalhes de primeiros passos. Aqui agora eu estou no MATLAB, então se você não conhece esse aplicativo, né, não tem contato, pode pular, pode ir para o próximo vídeo, mas se você tem contato é interessante, muito interessante isso daqui. Ó. Então aqui eu tenho um script bem simples, não vou entrar em méritos, mas aqui ó, é esse comando, save as. Esse primeiro argumento é o graphic, eu não sei direito qual que significa essa sigla, mas é a imagem atual. Então eu abri um figure aqui, e aí eu vou salvar como a imagem atual, eu vou salvar com esse nome, então vai cair na pasta que está o script, e com essa extensão, a extensão TIFF, eu falei já dela. Então aqui ó, eu quero EPS, que é aquela que a gente viu, só que C de colorido, então é o EPS colorido. Se eu colocar para rodar, ele gerou a imagem aqui para mim, e observem aqui na esquerda que ele gerou o gráfico, gerou o arquivo de imagem em EPS, bem interessante, né? Se eu colocasse, por exemplo, PNG, ele gerou a imagem, olha aqui, em PNG também. Então é muito útil, é bem prático usar esse comando. É melhor do que vir aqui na imagem, por exemplo. Opa, deixa eu gerar de novo que eu fechei ela. É melhor do que vir aqui na imagem, file, save as. Assim é bem mais eficiente. E não fica com bordas. O save as, se você vir aqui ó, e colocar para save as, ele vai ficar com bordas laterais. Se você usa esse comando, ele não vai ficar com bordas. E aqui, ó, por exemplo, se eu nomear o objeto figura, por exemplo, im1 igual. Em vez de usar GCF, eu posso usar im1. Então, por exemplo, se eu for fazer várias figuras, im2 igual figure. Tá, então vamos supor que eu vou fazer a mesma figura, só que em outro ambiente. Aí eu pego, venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. A imagem 2 vai ser a figura, então a imagem 1 vai ser a figura A, e a imagem 2 vai ser a figura B. Salvo ó, uma figura A e uma figura B em PNG. Então essa daqui é a dica para usar o MATLAB para gerar imagens vetorizadas. É isso, pessoal. Esse vídeo foi mais curto mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo.